Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães. Vou começar a ministração, o trabalho do Senhor Jesus nesta manhã, falando sobre a defesa do Evangelho, certo? Que seria hoje em dia praticamente um dos principais focos de muitos ministérios evangelísticos, não é isso? Mas isso não sem também chamar você a entrar, em comunhão com o Pai, mediante a oração inicial, onde você estará apresentando também a sua família. Amém? E eu estarei apresentando juntamente com você esse trabalho para que o Senhor Jesus venha nos guiar, não só no conhecimento da palavra, mas também naquilo que é necessário nos fazermos exortados, edificados, admoestados pela palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de estar falando do Senhor, de estar, ó Pai, direcionando a palavra do Senhor a muitas pessoas que, mediante essa rede social, podem ouvir a Tua palavra, podem exercitar a sua fé e ser socorrido pelo Senhor em tempo oportuno, uma vez que eu sei, Deus, que para mim, em relação à minha vida ministerial, tem sido o canal de bênção, de maior relevância em razão de falar do Teu Evangelho, justamente por fatores que tornam impositivo também as mídias que geralmente se giram em torno da comercialização ou da proteção, ó Deus, de certas vertentes que de alguma forma tendem a monopolizar o Teu reino e impedir, inclusive, que pessoas preguem o Teu Evangelho de forma limpa, de forma saudável, justamente pelo fato de pessoas terem já e ter crescido também o índice de negócio dentro da tua igreja. Pessoas que geralmente têm destruído a relação do homem com o Senhor e a relação do homem com o seu semelhante. E eu creio que a defesa do teu evangelho compete a ti, porque é o Senhor que faz com que venhamos fazer-nos a habitação do Senhor, mediante o crescimento constante do nosso caráter, da nossa personalidade e santidade junto à tua palavra, ou mediante a tua palavra. Vem tomar em tuas mãos esta pessoa que está ouvindo esse trabalho nesta manhã, seja de forma direta ou indireta. Visita a casa dele, Deus, visita o lar dele, visita, Pai, a necessidade dele em todos os aspectos que se faz necessário, a provisão do teu reino com a tua justiça. Venha cobri-lo com o sangue de Cristo Jesus, venha trazer a unção do teu Espírito Santo, a paz que excede todo o entendimento, trazendo a cura, a libertação, a santificação e o crescimento espiritual. Fortaleça, Deus, as nossas vidas nesse culto e faz presente em minha vida, na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Te agradeço pela atenção. Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus, cujo tema hoje é a defesa do Evangelho, ou seja, a quem compete a defesa do Evangelho? Seria a igreja, seria o homem ou seria o próprio Deus? Não é isso? Vamos ler o capítulo 10 de João, do versículo 22 até o versículo 30. Até o versículo 30. Diz assim: João Evangelho, capítulo 10, versículo 22 ao versículo 30. Você que tem sua Bíblia, que está participando ou se sentiu na liberdade de participar desse evento, você pode pegar sua Bíblia e buscar lá, justamente no livro de João, capítulo 10, versículo 22 ao versículo 30. E vamos ler o seguinte texto. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quanto terás a nossa alma suspensa? Se é tu o Cristo? Se é tu o Cristo, diz-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já o tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me conhecem, ou elas me seguem, pode dizer assim. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão, ou da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Certo? Chamar você a atenção, sobre essa parte, esse tema do versículo, que diz que o Pai mesmo é que deu as ovelhas a Cristo. E ele dizia para aqueles judeus ali, a qual ele tinha a alma deles suspensa devido aí justamente à relação deles de distanciamento com o reino, com a verdade da palavra. E ele fala o seguinte aqui, vós não sois das minhas ovelhas, As minhas ovelhas, eu dou elas a vida eterna. E ninguém pode arrebatar da minha mão, porque o Pai que me as deu é maior do que todos. Então a gente começa a entender que a defesa do Evangelho de Cristo Jesus não compete a mim ainda que cristão. Não compete justamente a vertente denominacional,
que de alguma forma defende uma tese ou outra, compete o próprio Jesus. Ela só vai se expressar em mim por dois fatores. Quando eu vivo a palavra, quando eu vivo Cristo, e o próprio Deus faz isso defeso. Por isso Jesus fala, respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito, e não credes as obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas mesmas testificam de mim. Ou essas testificam de mim. Ou seja, se eu pregar para você sobre mulher samaritana, e não houver renovo, se não houver salvação na sua vida, não é isso? Se não houver fonte de água viva que solte para a eternidade em seu lar, em sua família, então simplesmente eu não estou vivendo o sinal ao qual Jesus falou assim, esses sinais hão de acompanhar os que creem em meu nome. Então, quer dizer, o que leva a crer em Jesus, e você crer em Jesus, é justamente a integridade espiritual que o próprio Jesus passa mediante a palavra. Por quê? Porque se todos pecarem e destituídos se tornaram, né, da glória de Deus, então assim, o homem não tem nada a oferecer. E se ele tem a exercitar, é diante da fé que está em Cristo. Então, assim, a defesa do Evangelho, quem defende ela é o próprio Jesus, mediante a ação do Espírito Santo. Porque nesse quesito é que nos tornamos um, quando guardamos a palavra, né? E Jesus ratifica isso no capítulo 14 de João, quando ele fala que, eu rogarei ao Pai, capítulo 14 de João, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Esse é o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida. Ou seja, quem compete a defesa do Evangelho? O Espírito Santo de Deus. Nós, por crermos e buscarmos, muitas vezes não sabemos como rogar. Ainda que temos aquela necessidade imediata de nos prover de pão, de alimento, de saúde. Não é isso? Mas o buscar tem que estar em mim. O buscar tem que estar em você. O querer tem que estar em você, tem que estar em mim. Não é isso? Para que o nome de Jesus materialize a bênção necessária para cada lar. Porém, hoje a gente vê que as pessoas confundem a defesa do Evangelho com a defesa dos interesses pessoais dele, ou com o interesse daquilo que, na verdade, ele ia absorver para a vida particular dele, colocar na prática para que o próprio Evangelho venha defender ele por inércia daquilo que, de alguma forma, ele já habita Deus, ele já cumpre com a palavra de Deus. Ele já guarda, ele já está em Cristo, e as palavras de Cristo estão nele, faz com que ele já tenha uma comunhão harmoniosa com o reino de Deus, como parte da uma vara que pertence à videira, que é Cristo. Então, muitas vezes as pessoas promovem a inversão de valor, quer que alguém, por exemplo, represente ela em defesa de um evangelho, que na prática ela está construindo o evangelho conforme as conveniências dela. Por isso Jesus fala, né, para muitos daqueles discípulos ali, não é? Aqui, discípulos não, principais dos povos, né, dentre os judeus ali que acompanhavam e sempre questionavam, quando eles pediam um sinal, que sinal faz tu para que viemos crer? Aí Jesus, em certa feita, diz a eles, nenhum sinal será dado a essa geração perversa, senão do profeta Jonas, porque o filho do homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então, quer dizer, o perverso, o contumaz, não vai ver sinal algum. Senão aquele que vai forçar ele a agir na defesa da própria vida dele, daquilo que ele não deu crédito ao Evangelho, como Jonas. Não é isso? Ele vai ter que andar de baleia. Ele entrar dentro de um barco para poder fugir da verdade, ou do mandato, do chamado de Deus, Deus começar a mover o ambiente ao redor dele para poder cuspir ele para fora, né? Para ele poder cumprir com o chamado, né? Vamos dizer assim, se não for para o amor, vai ser pela dor, não é? Então a gente vê que quem defende o Evangelho é o próprio Espírito Santo de Deus, porque Deus não é amor, Deus é amor, mas é fogo consumidor, Deus não é brinquedo, não é isso? E a gente vê que se o próprio Deus ele alinha o relacionamento dele com o homem por meio da palavra, é porque a palavra é que investe a gente em santidade, é a palavra que investe a gente em comunhão com Deus. E se eu for pregar Jesus para você e falar sobre o paralítico, igual eu costumo dizer, que foi curado diante do tanque de Betesda depois de 38 anos que eles estavam ali, e se você não se vê como esse paralítico vai ser curado, e eu não entender que Deus vai agir pelos sinais que compete a ele atuar pelo poder que é no nome de Jesus, algo que não depende de CPF, nem identidade, de mídia sinalizada, em que as pessoas querem implantar algum tipo de forma de você de promover o milagre conforme as conveniências dele, para se dizer que é Deus que está operando, pode ter certeza que for depender disso, da minha parte, Jesus não vai ser glorificado assim não, vai ser glorificado naquilo que autenticamente é personalidade divina, não personagem criado pelo homem para fins de defesa cultural, política, ou de pessoas que de alguma forma quer simplesmente estender a relação do Espírito Santo, da ação de Deus na vida do seu semelhante, porque ele está querendo defender o Evangelho conforme as conveniências dele. Ou seja, para Deus, Jesus vir para um ou para outro, ou atuar na vida de um ou de outro, tem que cumprir com requisitos de homens que de alguma forma estão construindo uma personalidade divina,
seja de Cristo ou da própria igreja, com base naquilo que favorece mídia cultural deles ou imperiosa, em que ele quer ter privilégios sobre tudo, como se isso defendesse a relação dele com Deus, inclusive em relação à própria origem, né, onde o mestre surgiu, que é os judeus. E a salvação que veio dos judeus é Cristo, não é isso? Para todo aquele que crê, seja o judeu, seja o grego, seja, né, indiferente de quem seja, né, porque Deus ele não faz acepção de pessoa. E a defesa do evangelho compete ao próprio Deus. E cada um se defende a si mesmo naquilo que ele for, seja pelo reino, que é uma virtude particular que ele tem que preservar em si mesmo, em busca dele com a justiça de Deus. Não é isso? E nessa verdade é que eu quero que você atue sua fé neste momento. Não é isso? Então sempre que você veio ministrar sobre a palavra de Deus, você vai estar vendo o Eduardo como uma pessoa que está falando de Deus e de alguma forma já crê que tudo aquilo que está relacionado à fé, o cumprimento da palavra de Deus na sua vida, ou pelo próprio evangelho, em defesa do próprio evangelho, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer. Porque se eu vier aqui falar de Deus e não crer que é Deus que está trazendo você a aprender dele mediante a palavra, mediante a rede social, ou qualquer outro meio que Deus me permitir falar do evangelho dele, então praticamente eu não teria muita esperança em mim mesmo, ou no próprio homem. Porque o homem ele é falho, ele é fraco. Então a atmosfera maligna que se mantém velando contra a vida da gente o tempo todo, como se estivesse guardando ou protegendo alguma coisa que no extrajudicial ou naquilo que está fora do seu vínculo diretamente com a pessoa, ele está criando base de sinalização, promovendo uma controvérsia, promovendo um agravo, para justificar. É como se a gente pegasse o evangelho, lá no capítulo 16 de João, e visse a palavra falar assim, ó, quando eu for, tá aqui, capítulo 16, Jesus falando, mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que Guru já tinha dito, e eu não vos disse isso antes, desde o princípio, porque estava convosco. Jesus estava com o povo, com Israel, com os 12, mas muitas coisas ele não falou, porque ele estava ali e competia que o Espírito Santo viesse testificar essas coisas. E ele fala justamente assim, eu não falei para você antes, porque eu estava convosco. Então, se Jesus está comigo, ou está com a gente, o evangelho já está defeso. Não é isso? Porque o Pai está presente em você. É isso que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é como? Mediante a palavra, mediante o evangelho. Então, quer dizer, quando ele vai, ele viu o Espírito Santo. Quer dizer, ele já está defendendo que aquilo que ele falou antes, o Espírito Santo vai testificar e anunciar as coisas futuras. Então, o evangelho defende a si mesmo, certo? Agora, cada um tem que se defender naquilo que tem uma moral, um caráter e uma personalidade a zelar. Porque senão dá a entender que sempre que Deus põe um ponto final naquilo que é a relação de Cristo com o homem se estabelece pelo próprio Espírito Santo, alguém está criando algo para poder, tipo assim, estender a defesa do evangelho em razão de situações em que está sendo criado por questão de vaidade de grupo. É isso, um evangelho construído em torno das suas expectativas. Por exemplo, essa parte aqui mesmo em que Jesus fala, ó, e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Ele perguntando, né? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Ou seja, quando ele fala da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Se a gente for ver lá no livro de Atos, a gente vai ver lá no meio de 500 pessoas, 5.000 pessoas, se eu não recordo bem, salvo aquilo. Dois anjos aparecem e falam assim, esse Senhor que você vê subindo, ele há de voltar. Então, quer dizer, esse mesmo Senhor é o Espírito Santo de Deus presente. É o mesmo que esteve em Jerusalém quando ressuscitou e encontrou com os discípulos ali. Então, quer dizer, por quê? Porque o Espírito Santo é a própria relação que Deus desenvolveu como intermediário do sacerdócio de Cristo sobre a igreja. E muitas das vezes a gente está querendo um renovo, a presença de Cristo, que de alguma forma já tem que se justificar pela verdade da palavra, porque quem defende o Evangelho de Cristo é o próprio Espírito Santo. E para poder estarmos em comunhão com Ele, depende do cumprimento de cada um em guardar a palavra. E isso compete pelo querer e efetuado de Deus. Porque o próprio Jesus fala, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, todos serão ensinados por Deus. Aquele que de mim se alimenta também virá por mim, porque minhas palavras, espírito e vida. Então tem relacionamento com Deus que se define pela a própria substância da palavra, a própria essência da palavra. Né? E Cristo ele não tira da gente essa razão, porque fala assim, meu Pai que mais deu é maior que todos, e ninguém arrebata da minha mão, ou da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um, ou seja, quando ele fala isso, ele está falando dele, do Pai,
e da unidade espiritual que define justamente a presença do Pai pelo Filho, a presença do Filho pelo Pai. Por quê? Se o Espírito Santo representa Cristo, então Cristo é representado pelo Espírito Santo. Se ele está no Pai, então quer dizer, se o Pai e Cristo é um só, então o Espírito Santo trabalha em razão de quê? De que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam glorificados na sua vida em uma só pessoa, pelo poder que há no nome de Jesus. Então, muitas das vezes as pessoas querem defender o Evangelho. Ah, não, ô fulano, do jeito que você está falando, você não está defendendo o Evangelho. Eu não tenho que defender o Evangelho por dois fatores, por vários fatores. Jesus fala, vinde como está. A semente do reino depende da terra do coração de cada um. O semear o Evangelho, a palavra, depende da disponibilidade de cada um em pôr a mão no arado e não olhar para trás e falar de Deus. E deixar que o Espírito Santo de Deus venha fazer, não só que aquela terra seja trabalhada para gerar semente, mas também aquela semente venha ser regrada. E é outra, quem define cada terra não é só Deus. O próprio homem também em si, quando se deixa moldar pela palavra, e faz com que a palavra frutifique em si, porque ele tem que aceitar. E o querer efetuar vem de Deus, muitas das vezes. E às vezes as pessoas querem que você defenda o Evangelho, que quer garantir, por exemplo, graça e misericórdia eterna a libertinos, a pessoas que estão vivendo do pecado e não procuram se purificar dele. Porque o fato de sermos pecadores não quer dizer que a gente não tem que banalizar o juízo dessa razão, como se Deus estivesse levando eu a pecar para poder justificar a necessidade dele existir ou dele agir na minha vida por questões de pessoas que estão sinalizando a minha fé e mantendo uma mídia velada. Quer dizer, a obra do inferno, a obra de Nicolaítas, não vai prevalecer, está repreendida em nome de Jesus. Não é isso? E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar falando com vocês mediante a rede social, por quê? Porque muitas das vezes a gente não tem a mesma oportunidade dentro do ministério, não é isso? Eu mesmo congrego no ministério, que não é o ministério fundacional, que é o Ministério Batista Universal, é o ministério fundacional, ao qual Deus me deu o chamado mediante a palavra, e toda a ministração que geralmente eu prego é com base na minha visão ministerial pela palavra, que não deixa de ser verdade, porque tudo que eu falo aqui, a pessoa pode buscar dentro da palavra e vai ver que tem conexão, não é isso? Tem ponto de ligação que justifica todo o contexto bíblico, geralmente eu prego mediante a palavra, não é isso? Não é isso? E isso aí geralmente pode ser contestável por outras pessoas que veem a palavra de outra forma, e também tem base dentro da palavra para poder justificar o que ele pensa. Porém, simbolicamente, cada contexto vai definir justamente a relação que Deus tem um chamado na vida de cada um, que não vai deixar de ser verdade, não vai deixar de edificar a vida de pessoas, não vai impedir que Cristo seja o centro de toda louvor e glória na vida do homem. Mas isso é pela vontade de Deus, quando eu me coloco à disposição do Evangelho, para que o Evangelho em si flua a própria vida que está em si, que é Cristo. E muitas das vezes, a defesa do Evangelho que as pessoas querem disseminar na sociedade é aquela defesa em que ele quer ter prioridade pecaminosa, quer usar o amor como base de sustentação de tudo que ele quer fazer, inclusive em prejuízo ao seu semelhante, em prejuízo à dignidade alheia, para poder se haver como pessoa com privilégios, em prejuízo à dignidade alheia, em prejuízo à própria imagem do Evangelho. E o próprio Jesus fala, eu sou um. E aquele que está em Cristo, ele torna-se um. Por quê? Porque o Espírito Santo, a finalidade do Espírito Santo, quando vem habitar no coração do cristão ou da pessoa que crê em Jesus, ou que aceita Jesus como Salvador, é justamente fazer o seguinte aqui, ó. Está no capítulo 16, concluindo com o capítulo 16, ó. E tenho muito... Jesus falando com os discípulos e também com o povo que está do lado dele, né? Ainda tenho muito o que dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Você já ouviu a palavra de Deus hoje? Você já leu a palavra de Deus hoje? Você já ouviu a palavra de Deus em algum momento na sua vida? Sim, o Espírito Santo vai testificar dessas coisas, certo? Porque ele é responsável pela defesa do Evangelho. Igual que você me dizer, se eu pregar a palavra para você, não chamar você a razão, a ciência, o exame, de que se você se encontrar, por exemplo, com um paralítico, você não vai ser curado, porque os sinais vão te acompanhar aqueles que creem no nome de Jesus. Eu creio, então eu creio que vai acontecer na sua vida. Se você crer, vai acontecer na sua vida. Assim também será para a mulher que tem o fluxo de sangue, para aquele que tem problema, aquele que é cego, para aquele que precisa de vida, se Deus estiver de ressuscitar, de curar. Então, quer dizer, o sinal vai acompanhar. E isso, quem faz a defesa desse evangelho é o próprio Espírito Santo. Por quê? Porque você crê no nome de Jesus, eu creio no nome de Jesus, e estamos reunidos nesse contexto, para que a glória de Deus seja manifestada e venham ser admoestados, exortados, edificados pela palavra, pela verdade do evangelho. E isso vai acontecer de forma inerte e involuntária em relação à minha vontade, quanto o manifestado do querer de Deus ou deixar de querer. Mas eu, em mim mesmo, tenho que forcejar pelo reino, tenho que buscar essa palavra, porque uma coisa é eu
relacionar a ação de Deus sobre o ser humano mediante a graça e o cumprimento dela, da justiça divina. Amém. Deus abençoe. Kaline. Então o que é isso? Kaline, filho? Deus abençoe. Então o que acontece? A gente vê que essa relação de Deus com o homem é uma coisa, a relação do homem com Deus é outra. É o particular seu que define o seu alinhamento de justiça e juízo com Deus. Mas a razão de Deus agir mediante você, ela pode alcançar vários, pode ser justificada por vários fatores na vida de pessoas com determinados problemas diferentes de cada um. Mas você tem que ser justamente o quê? O canal de bênção na vida dela. Porque senão você começa a restringir o reino, aquilo que você quer definir dogmas, ética e relacionamento de grupo. Aí quer dizer, Deus só vai atuar porque eu penso assim, porque meu ministério... Não. Uma coisa é a pessoa definir ética, uso e costume. Outra coisa era querer dizer o seguinte, para Deus falar, você tem que estar assim, assim, assim. Inclusive, muitas vezes as pessoas usam até a questão do uso e costume para poder dizer que para Deus falar tem que ser do jeito dele. Quer dizer, Deus quando falava com o homem estava nu. Não é isso? Para louvar seja o nome do Senhor. Quando Deus falava com o homem no jardim do Éden, o homem estava nu. E a mulher também. E quando ele pecou, Deus não deixou de falar com ele também, não. O homem é que entendeu que nas suas limitações tinha acontecido alguma coisa que tirou dele aquela mesma graça que ele tinha quando Deus descia no jardim do Éden. Ele tinha liberdade de conversar com Deus e não sentia diferença alguma, porque ele não viu que estava nu. Quando ele pecou, que ele viu que estava nu. Deus não deixou de falar com ele, mas as limitações começaram a criar-se nele, de dentro para fora. Por quê? Porque se o pecado entrou, então a justiça de Deus saiu. A justiça de Deus saiu porque, em relação a ele, em relação ao que ele estava vendo, alguma coisa quebrou o laço dele com Deus. Prova disso que Deus respeitou a autonomia dele, o livre-arbítrio, quando pergunta para ele aqui, ó, quem te mostrou que estava nu? Porque ele responde, né? Onde é que você estava, Adão? Né? Ah, Senhor, eu te vi a sua voz, o Senhor passeando pelo jardim e me escondi, porque estava nu. E Deus desconfiou da mão e perguntou para ele, mas quem te mostrou que você estava nu? Aí é onde é que ele começa a se justificar, falar da mulher, a mulher falar da serpente, etc, 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 aí vem o juízo de Deus sobre ele. Então, muitas das vezes, a limitação que está em nós, que tem de querer fechar o caminho de Deus na vida do semelhante. É isso? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não entra e a forma que ela quer entrar é do jeito que ela quer definir Deus, ou definir a ação de Cristo conforme as conveniências dela. Aí ela acha que é o santão. Assim, na verdade, esse tipo de pessoa provoca até inversão de valor. Porque ela acha o seguinte, ela quer falar que você que está sendo santão, mas não, ela tem que esconder o pecado dela e te escravizar sobre aquilo que ela quer manter vida de privilégio e vaidade de grupo. Aí está falando que está defendendo o evangelho, não está defendendo o evangelho coisa nenhuma, são falsos cristos, está fazendo de vós negócio. Segundo a carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, ele fala que muitos farão de vós negócio, encobertamente, porque está defendendo alguma questão em que pessoas querem ter privilégio sobre você e quer usar o vínculo do amor de forma descabida com a realidade do juízo. Aí sabe o que acontece? Ele quer levar você a ser compelido a aceitar a imposição dele e manter mídia velada achando que é o super Cristo, ou super Deus, ou que é o super trevas. Eu penso assim, se Deus fizesse o homem fazer o homem espiritual e corpo, para ele ter medo de demônios diante de um estado humano, de espírito humano que Deus fez para ser eterno, para habitar essa matéria ou fora dela, o homem então não está se colocando no seu lugar diante daquilo que é objeto que é a ação das trevas, tentar compelir ou coagir ele. Por quê? Porque ele também é espírito. Se ele for para o inferno, ele não vai ser condenado junto com o diabo? Se ele for para o céu, ele não vai ter vida eterna igual os filhos de Deus, junto com o Espírito Santo de Deus? Então por que você vai temer demônios? E fica achando, mediante a matéria, você vai ficar intimidado com ele. Porque ele acha que é perigoso. Perigoso que nada, só. Diante do gigante, Israel todo estava 40 dias sendo afrontado. 40 dias sendo afrontado diante do gigante que subia e chamava a Deus lá, o melhor dentre eles, para encarar ele. E Deus, quando teve que usar, pegou quem cuidava de ovelha. Não é? De alguma forma mostrar a ovelha, a pessoa fica tentando afrontar, criar uma cobertura espiritual contra a sua vida, porque a gente sente na mente da gente a cobertura da pessoa. Você chega a ver a imagem da pessoa sendo usada pelo diabo, querendo te confrontar, mostrando que tem influência de mídia pública, funcional, militar, bélica, financeira, social, advocatícia, onde é que eu tenho que estou nascendo para justificar a ocupação dele, a vaidade dele. Então está repreendido em nome de Jesus. Você sente a pessoa mantendo a mídia velada contra a sua vida, e você vê que é obra das trevas, e muitas das vezes pessoas estão ligadas dentro do vínculo religioso da sua igreja, falando que está defendendo o evangelho, não está defendendo o evangelho, está defendendo os interesses dele. Está defendendo aquilo que ele está construindo cobertamente dentro da igreja, cumprindo o que Pedro falou. Ó, muitos falam de vós negócio. E você não pode aceitar, porque não está defendendo o evangelho coisa nenhuma. Porque o próprio Jesus falou, eu e o Pai somos um. Você não se vê um com esse tipo de pessoa. Você se vê usado por ele, manipulado por ele
e justificando coisas em que terceiros, sabendo que você, nos seus limites da matéria, tende a ter uma relação de defesa moral, espiritual, intelectual ou de sua liberdade, ele quer criar vínculos em que ele quer ancorar um juízo estranho mediante as leis e convergir para um falso juízo, em que não é Cristo o cabeça desse juízo. Porque Cristo, ele é a defesa do Evangelho é Cristo, quem é responsável pela defesa do Evangelho é o próprio Cristo. E isso não é sem tirar de você a unidade de filho como diante do Pai, que é o mesmo Deus, porque o Pai e o Filho é um só. E o Espírito Santo que habita em você, ele vem cumprir com caráteres específicos, constituído e construído pela palavra em sua vida, mediante um caráter estabelecido em Cristo, uma ação do Espírito Santo que define você como morada, uma das muitas moradas de Cristo. Se a pessoa quer tirar de você essa propriedade, ele está tirando de você a vida, tirando de você a personalidade e querendo ferir justamente aquilo que ele não tem dignidade nenhuma para se estabelecer. E simplesmente está querendo ferir a sua dignidade para poder promover inversão de valor e falar que ele é mais digno. Por questão de status financeiro, então atuando pela própria obra das trevas, ancorada em seus limites e suas necessidades, querendo convergir para outros fins o juízo da justiça. Então não aceita, repreenda em nome de Jesus, porque os sinais vão acompanhar aqueles que creem no nome de Jesus. Então você está aí para ser curado, eu estou aqui para ser curado, pelo poder que há no nome de Jesus, para ter uma vida crescente, de vida e vida com abundância, e não de destruição, porque quem veio para matar, roubar e destruir é o próprio Satanás. E Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância. E isso não é o homem que vai definir na sua vida. Ainda que ele possa sinalizar, ainda que ele possa criar métodos em que ele quer definir a razão do Evangelho conforme as necessidades de se manter sob mídia imperiosa ou tornar hegemônica a ação dele. Amém? E você não pode aceitar, porque Deus te chamou para ser livre, para ter um reino particular com Ele e agir de forma íntegra e intrínseca sobre a reflexão do mesmo Espírito que habita em Cristo e deve habitar também no seu semelhante, diferente das limitações dele. Porque Deus vai atuar na vida de cada um conforme aquilo que a semente do Evangelho tem espaço. Ou que ele se deixa moldar, se deixa quebrantar, certo? E o querer e o efetuar ainda vem de Deus. É igual que costumo dizer, diante dos Moloque, Abraão ofereceu Isaac, assim como também os Moloque crucificavam seus filhos diante do Deus Moloque. Porém, para Abraão tem cordeiro. Para Abraão tem libertação, tem cura, tem prosperidade, tem descendência, tem herança. Por quê? Porque se Deus testou a fé dele, é para dizer o seguinte aqui, ele faria a mesma coisa que você faria se ele estivesse ouvindo algo que no mundo espiritual ele não viesse saber qual que é a relação dele com o meio físico ou com o meio espiritual. Mas a palavra e a Bíblia mostra justamente que a lei e os profetas foi instituída justamente para definir o homem em seu caráter racional para poder fazer exame de si mesmo diante de Deus. E isso é pela palavra. Isso faz com que ele seja defeso naturalmente pelo Evangelho mediante a ação da graça. Porque ele é pecador igual aos demais, ele pode ouvir no mundo espiritual coisas que na prática ele não desenvolveu essa razão, porque o pecado que cobriu ele desde o início da relação dele com Deus, tirou dele essa propriedade. Né? Isso aí foi manifestado na vida de Caim, na vida dos demais, até chegar mesmo no próprio povo de Israel que crucificou o próprio filho. Mas isso eu costumo dizer, se eu mato meu Deus em defesa da minha cultura, eu mato a minha cultura com ele. Posso dizer assim, então se Cristo não ressuscita para poder provar que ele é filho de Deus, nós estaremos perdidos. Amém? Então a graça salvadora que vem de Deus vem da parte de Cristo. E isso faz com que ele mesmo defenda o Evangelho. O Evangelho tem essa finalidade de trazer você a cura, a libertação e a salvação. Mas para você defender ele, primeiro você tem que defender o quê? Viver a verdade de Deus em si. A santificação de Deus em si. E crer que o que Deus tem que fazer na vida do meu semelhante, no colegiado da igreja, nos ajuntamentos nossos, é definido pela própria ação dele de conhecer todos e trazer a provisão a todos conforme a necessidade de cada um, inclusive desenvolver comunhão com o nosso semelhante, de forma a amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e ao próximo a nós mesmos. Não é do jeito que ele quer, porque você tem que preservar na justiça e no juízo que Deus te deu, para você guardar as portas do seu sacerdócio, para você se estabelecer em santificação diante de Deus, porque o que é santo vai se santificar mais, não é? Mas o que é sujo vai se sujar mais. Por quê? Porque o pecado que faz um ser humano manter sua dependência crescente com o império da morte, pode ser o mesmo que faz também com que o outro ser humano, que de alguma forma tem mais sanidade do que ele, em seus extremos venha a pecar. Por quê? Porque a santidade e o caráter do homem em Deus, ele tem que ser preservado sobre alguma ação, seja por palavra, seja por ação. Certo? E quando a pessoa, geralmente, o diabo usa alguém para poder te ferir você no seu extremo, ele está querendo promover inversão de valor, porque ele sabe que a carne é fraca para todo mundo. Então ele está criando o quê? Métodos de justificativa da obra das trevas. Porque aquele que é nascido de Cristo não pode viver pecando, ainda que ele seja sujeito a pecar em determinadas situações, seja por palavra ou por ação.
em proteção aquilo que traz ele sanidade, justiça e santidade diante de Deus. Simplesmente por banalizar o juízo e manter as obras das trevas escravizando pessoas, jamais, porque ele está usando o evangelho para poder defender o pecado, defender pessoas que estão ministrando pecado e não ministrando justiça e santidade. O evangelho ele tem que defender santidade, porque o próprio Espírito Santo é responsável por essa defesa diante do Pai, que representa Cristo. Todos eles são uma só pessoa, certo? Porém, atuando em conformidade com o juízo de Deus sobre a matéria. Não é? E o Espírito Santo ele veio fazer cumprir justamente com essa verdade em nossa vida. Mas quando vier o Espírito, aquele Espírito de verdade, que ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, o Espírito Santo te anuncia o que você já sabe e o que há de vir, certo? Ele não vai te deixar você órfão. O próprio Jesus fala, não vos deixarei órfão, no capítulo 14, anteriormente. Ele glorificará porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, quer dizer, se não glorificar, ele tem que glorificar quem? A Deus. Então, quando você quer defender o evangelho e acha que é os seus princípios que define Cristo na vida do seu semelhante, você acha que é seus princípios, que é seu ministério, que é sua denominação, que está mais certa do que a outra, você não está pregando Jesus. É isso? Porque o Espírito Santo glorificará a Cristo, não é você. Ainda que no capítulo 14, a gente vai ver lá no versículo 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, serão maiores que essa que eu vou para o Pai, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se o Filho não estiver em você, amém, bom feriado, Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, se o Espírito Santo não estiver em você, não tiver essa relação de santidade com você, você não estará glorificando a Deus. E a pessoa começa a configurar a defesa do Evangelho em conformidade com as vaidades política, social, cultural, étnica, porque a étnica muitas das vezes é aquela que leva a mesma pessoa a ter intolerância religiosa, intolerância racial e de status. Por quê? Porque ele costumou explorar pessoas mediante uma linhagem que eles sempre tiveram privilégio diante dos demais grupos sociais, os quais eles julgavam ser superiores. E diante de Deus não faz acepção de pessoa, ele faz asepsia. E essa asepsia está ligada à preservação de grupos étnicos, povos, tribos e línguas, de forma semelhante que qualquer outro ser humano mais evoluído e mais dotado de caráter e personalidade, porque as virtudes do ser humano em nós não é de uso restrito de segmento de classe, governo nem etnia, não. Certo? Ainda que ele crie argumentos, artifícios, ainda que certo social de grupo crie artifício para poder configurar ou certificar ou credenciar pessoas mediante a cursos específicos, acesso específico de direitos, em prejuízo aos demais, para poder dizer o seguinte, esse aqui tem virtude, porque essa virtude é criada pelo homem. Quer dizer, a mesma coisa que você está sendo analisado pelo seu CPF, pela sua identidade, ou por algum códon sintético de formação, algum dispositivo sintético de formação do seu DNA, né, de alguma forma, que vai fazer com que a comunicação entre órgãos ou características específicas, né, deste órgão com alguns materiais orgânicos, que vai se compor diante dele, vai promover qualquer tipo de processo enzimático de ligação com a ação da nossa mente, da nossa hipófise, do nosso corpo. Tipo assim, a gente começa a entender que ainda que essa pessoa tenha essa condição, a ciência tenha avançado a esse ponto, você vê que ainda assim Deus é prevalecendo na sua vida, porque a sua razão, sua consciência está acima dessa realidade em que o homem acha que pode te enganar ou defender Cristo conforme as conveniências políticas sociais dela e culturais, inclusive promovendo inversão de valor e protecionismo político e religioso, como se as virtudes do homem estivessem ligadas diretamente ao caráter dele. E são coisas que a gente vê que está defendendo, que vertentes. E pessoas estão sendo escravizadas para servir como bucho de canhão, porque na prática, é igual que eu costumo dizer, se a gente for ver o homem com esse caráter todo de querer definir Deus e o homem conforme as conveniências dele, e ele se portasse dessa forma, e no juízo que ele quer apregoar muitas das vezes, a gente vê que assim, a maioria das pessoas que geralmente são a grande parcela da população, elas não são contempladas com o percentual que diz respeito a ela em qualquer tipo de privilégio social ou público, garantia de direitos. Não é a maioria que são assistidas. Não é. E a pessoa fala, é porque Deus diz assim, não. O Espírito Santo glorificará ao Pai, e cada um forceja pelo reino. Então você não pode ser restringido naquilo que você está forcejando pelo reino, que você está forcejando pela justiça de Deus na sua vida, não. Porque o Espírito Santo glorificará a Cristo. E se ele deu parte da glória dele a você, então é proporcional que você seja, mediante seu forcejar, seja honrado e dignificado em conformidade com os... Amém, irmão? Obrigado, bom feriado para o senhor também, senhor David. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.
senhora Paulinha, paz do Senhor Jesus Cristo, Paulinha de Assis, amém? Então, quer dizer, então é notório que seja justo que, por fazer parte dessa glória, a proporção da sua fé, né, em seu esforço social, seja dentro da igreja, ou seja em qualquer outro vínculo social que você venha desenvolver, você seja honrado e dignificado, porque o diabo, o homem, não está fazendo favor para você em te respeitar, não. Ele tem que respeitar e tem que bater em retirada. E se o homem é são para poder definir isso, você não está forçando ele a nada, não, porque a própria palavra, o próprio regulamento, seja mediante o edital, mediante a lei, seja o que for, força ele estar sobre a mesma base, sujeito à mesma relação de humanidade e de igualdade de direito. Amém? Porque para ser igreja, você tem que estar sobre esse conteúdo. O que Jesus fala no capítulo de Mateus 18? Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio dele. Né? E acerca de tudo que você concordar na terra, será ligado no céu. Certo? Você quer cura? Vamos orar, você vai ter cura. Quer a porta de emprego? Vamos orar, você vai ter porta de emprego aberta. Restauração de saúde? Sim, porque se eu quiser pregar Jesus e não viver a realidade dele no reino, o sinal dele não seguir a mim, então eu não estou pregando Jesus, eu estou enganando pessoas. Enganando diante de algo que eu mesmo não creio. Não é isso? Aí qual que é a forma de eu crer? Eu tenho que ter uma mansão, tem que ter um carrão do ano, porque hoje em dia as pessoas, para poder qualificar que você está pregando Jesus, hoje em dia tem pessoas, lideranças religiosas, que tem um disparate, o despautério de dizer que se você não tem uma boa vida, você não tem condição de falar de Deus. Mardoqueu era como um mendigo diante da casa do rei Assuero. E aí? E ele tinha uma filha linda, uma linda sobrinha, que ele cuidava dela. E aí? Deus deixou de ser Deus na vida dele porque ele não tinha condição financeira, porque ele não era da alta classe social? Mas ele foi honrado diante de Amã. Não é? Então a gente vê que Deus ele não faz acepção de pessoa. E ele não está preocupado com aquilo que muitas vezes o homem cria para criar uma casca de proteção social sobre um caráter diverso do estado de espírito do homem. Porque nós todos somos pobres diante de Deus. A riqueza pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Então se ele nos dá a riqueza, pertence a ele. Certo? E o próprio Jesus fala aqui, dificilmente um rico se salvará. E herdeiro do céu, que são os pobres, bem-aventurados, os pobres de espírito, que deles é o reino do céu. Então, quer dizer, quando a pessoa se sente muito rica, ela não vê a realidade dele com o reino. Muito completo em si mesmo, ele não vê essa realidade. Por isso que ele tem que estar sempre buscando o conhecimento da palavra, se humilhando diante de Deus. E Jesus fala, lançai sobre mim, né, as vossas ansiedades, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque suave é meu fardo, suave é meu jugo, né, e leve é meu fardo. Então, quer dizer, quando a gente começa a se colocar diante de Deus, dentro dessa razão, a gente vê que o próprio Jesus, ele tratou com os discípulos ali, em conformidade com suas limitações. É igual que sempre usar a palavra da figueira, do barco. Aí você vai ver pessoas que estão mais dependentes afetivamente, pessoas que têm mais condição, têm um conhecimento mais relativo, e tem aquelas pessoas que, de alguma forma, ela vai ter a possibilidade de crer menos porque ela está ligada mais à ciência. Então, para Deus atuar na vida dela, vai depender justamente do nível de conhecimento que ela já tem, não só do ser humano, mas da relação que ela tem com Deus. E Deus vai respeitar cada um em conformidade com seus limites de conhecimento ou do forcejar, mas não vai deixar de ser Deus na vida dele. Hoje Jesus falou, dei a parte da minha glória a eles, Pai, para que sejam um, assim como nós somos um. Capítulo 17, logo aqui, Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tá aqui, Capítulo 17, versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. O próprio Pai não faz acepção de pessoas em relação ao amor dele por Cristo, da mesma forma que ele ama você, porque você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E como que a gente vai viver essa realidade? Quando nós vivemos o Evangelho e deixamos com que o Evangelho mesmo defenda a gente. Porque Jesus falou, outra que testifica de mim, o testemunho dele é verdadeiro. Ele chega a dizer para aquele povo, no capítulo 5 dele, do próprio João, ele chega a dizer da seguinte forma aqui, vós não conheceste, aqui, versículo 30, capítulo 5 de João. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiro a João, ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vós salveis. Porque o homem é fraco, o homem é carne, falho, ele tem autonomia e livre-arbítrio. E você não sabe em que ele está usando esse livre-arbítrio dele, em que consiste a aplicabilidade real desse livre-arbítrio dele no meio social, seja como igreja, seja como pessoa, como liderança social, política
ou qualquer outro vínculo, você não sabe. Está no poder dele fazer. E se ele de alguma forma já tende a ser infiel nos contratos dele, nas relações, ou criar vínculos sim que ele quer ter prioridade, estar em cima e colocar você para baixo, se for servir de tapete para ele já está errado, porque os servos de Cristo são conservos um do outro. Todos nós somos irmãos, o único mestre é Deus, o único pai é Deus. E se a pessoa de alguma forma está mantendo mídia velada sobre você, ela está mantendo alguma coisa forjada nas trevas. Alguém que está fazendo da sua família negócio mediante a igreja, mediante o segmento de classe, governo e política, e criando métodos de coação mediante agraus, julgando que vai gerar amplitude de defesa para meliantes. Bandidos, que são inseridos em vários setores, não só da economia, mas dos governos e dentro das igrejas e na sociedade, para poder usar de privilégio, garantir amplitude de poderes para essas bandidagens sobre falsos deuses, a ação de falsos deuses, falsos cristos. Porque está fazendo de vós negócio e mantendo mídia velada sobre você, porque está velando o mal que eles fizeram para manter você sobre os pés, debaixo dos pés deles. Então repreenda, não aceita, não. Ele não é mais ser humano que você em coisa alguma. O mais fraco que você seja. Não é o potencial bélico dele, não é o potencial militar dele, não é o potencial financeiro, nem é advocatício. Pecado, isso é pecado. Com certeza, com certeza. O pecado está relacionado à iniquidade. O que é iniquidade? Pecado primeiro, transgressão à lei divina. Iniquidade é aquilo que fere justamente a estabilidade da balança ou do juízo. Considerando que a justiça de Deus é Deus ser bom e bom, certo? Isso é juízo, isso é praticamente imune, é imutável. Deus é imutável por isso, porque de alguma forma você vai ver ele ser glorificado na vida do ser humano de qualquer forma. Se o homem fazer o que é certo, Deus vai ser glorificado? Vai. Se o homem fazer o que é errado, Deus vai ser glorificado? Vai. Porque quem vai responder por todos os atos do próprio homem é o homem, seja diante do sagrado ou do profano. Agora o homem, quando ele alinha o juízo dele com Deus, acontece igual acontece com Abraão. Se a gente comparar que os amonitas, ofereciam os filhos dele a Moloque, e comparar que Deus pediu a Isaac a Abraão. Ele ofereceu Deus e o filho dele não negou. Porém, Deus sabia que o coração de Abraão é um coração íntegro. Por quê? Porque desde o princípio ele sempre preocupou em amar o próximo como a si mesmo, inclusive começando pela sua própria casa. Quando ele livra Ló daquele grupo de pessoas que invadiram a terra onde ele morava, o sobrinho dele morava, e levou ele cativo. Ele juntou um grupo de pessoas e foi atrás dele e buscou o sobrinho dele. De forma semelhante também, quando os anjos desceram para poder destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, ele intercedeu pela família de Ló. Então, quer dizer, Deus sabia do coração de Abraão, sabia que ele tinha um coração reto diante de Deus. Então, assim, muitas das vezes o homem vai chegar no mesmo limite pecaminoso do seu semelhante, de iniquidade do seu semelhante, mas diante do filho dos que são servos de Deus, a matéria não vai esconder o pecado de homem algum, não, mas vai fazer com que a graça que nos traz a feitura de Cristo para nossas vidas nos defenda como dom de Deus. Entendeu? Ou seja, isso é forcejado. Essa graça é forcejada. Porque a Bíblia mesmo relata assim, aqui, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo, para executar as boas obras a qual Deus preparou, que é porque andássemos nela. Ou seja, essa graça se define como feitura de Cristo, e ela é um dom de Deus. Para uns pode ser favor imerecido, pode ser sim, mas o alinhamento do juízo pela palavra só se define quando aguarda da palavra, quando o homem cumpre com a voz de Deus, com a ordem de Deus. Então, pode-se dizer que a fé de alguma forma vai aniquilar a lei. De nenhuma forma vai aniquilar a lei. Por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos 3, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Anulamos a lei, a lei por causa da fé de maneira uma. Estabelecemos a lei. Por quê? Porque a base da lei, da fé, é Cristo, autor e consumador da fé. Razão, juízo. Certo? É a base da fé. É um firme fundamento. Então, quer dizer, se é um firme fundamento, é uma razão que se estabelece por esse fundamento. Certo? E faz com que você seja equilibrado, tenha juízo. O jugo seu está direcionado em Cristo. Não é isso? Para que você venha ter Ele como graça na sua vida, como parte íntegra de você, como parte da glória de Deus. Amém? Que foi dito lá no versículo 22 de João 17. Então, aqui no capítulo de Romanos, ele fala, onde está logo a jactância excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus e não também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé em circuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Por quê?
Porque a fé, ela procede, a lei procede da fé. Até um juiz estava na fé. E a fé define o que? O equilíbrio de um juízo, que está relacionado à equidade e não à iniquidade. A iniquidade é pecado. Então, quer dizer, tudo que traz iniquidade ou que traz exagero, causa dependência escravista, imperiosa, ou que faça você se desprover de si mesmo. Então, inclusive na razão de você se conhecer como pecador, porque o homem ele conhece a si mesmo como pecador. Prova disso é quando Jesus encontra com aquele que é endemoniado, aquele endemoniado que morava em Gadara. A Bíblia fala que os demônios jogavam ele no chão, na água, no fogo, e ele estava de pé. Mas por que então que o diabo não levou aquele homem para o inferno? Igual ele faz muitas das vezes. Porque muitas das vezes quando Deus chega a curar na vida de uma pessoa, trazer a cura, a libertação, os demônios, eles vão causar impacto naquela vida, porque ele sabe que está perdendo território. Se ele está perdendo território, por que a pessoa cai pelo chão afora? Porque justamente a ação que estava sobre ela de um espírito maligno. Amém, é verdade, com certeza. A gente tem que crer que essa recompensa vem de Deus. E o ganhar em Cristo, muitas das vezes, é perder para o mundo, é perder para o homem mesmo, em muitos aspectos. Embora tem coisas que o próprio Jesus fala, não deu questão aos cães nem para os porcos, para que não venham calcar com os pés voltando os despedaça. Então a gente entende que essa relação ela ainda está convencionada justamente ao núcleo, ao contexto social. Esse contexto geralmente vai depender da relação do homem com o Evangelho de Cristo e da relação dele com o seu semelhante, porque o quanto mais rebelde, o próprio Jesus fala, não tolerais, né? Porque esse quanto mais rebelde será quebrantado sem que haja cura. Mas as ovelhas perdidas a gente tem que ter amor por elas. Por isso onde é que a gente, muitas das vezes, o cristão ele aceita as bufetadas da vida, aceita ser desapropriado de seus bens. Por quê? Porque a salvação daquelas pessoas que estão perdidas tem mais valor na razão dele se arrepender, quando os anjos de alguma forma se alegram juntamente com o céu e com a igreja, do que aquele que quanto mais rebelde que está servindo as obras das trevas. Ele será quebrantado sem que haja cura. Isso é verdade, certo? E a gente vê que nessa relação aí que Deus estabelece também o nosso vínculo com ele mediante a santidade e a equidade, que é o juízo de Deus presente em nós. Amém? Glória a Deus. Eu até perdi o assunto que eu estava falando anteriormente, mas a gente está falando justamente o quê? Da salvação, da ação do Espírito Santo e a defesa do Evangelho, não é isso? Então o que acontece? Essa defesa desse Evangelho, ela estabelece em Deus justamente por esse fator, porque a fé, ela é a base da lei, e a lei, ela só justifica mediante o alinhamento da fé. Quando não há esse alinhamento, há justamente a iniquidade, alguma coisa não está equilibrada, e isso vai gerar o quê? O pecado, a transgressão à lei divina. E as pessoas geralmente acham que o fim da lei é Cristo, mas quer dizer, não está falando que a lei está findando, porque senão Jesus estaria indo contra si próprio, quando ele diz assim, eu não vim abrogar a lei, mas fazer cumprir. O Espírito Santo vos ensinará as coisas que eu tenho dito e as coisas vindouras, quer dizer, você concorda comigo que Jesus estaria dividido contra si mesmo? E a Bíblia não está mostrando isso em momento algum, mas as pessoas que traficam com a verdade da palavra, porque há pessoas que fazem isso. E por que elas fazem isso? Primeiro capítulo de Filipenses, porque ela quer manter mídia contenciosa. É isso? É quer pregar a palavra como se fosse um fragmento da lei, em que o advogado do diabo, né, vamos dizer aqui que defende as obras das trevas, quer impedir que você se arrependa, que o homem peça perdão e quer que o homem mantenha o nariz empinado, achando que ele está certo e cheio de razão. E não está. Ele pode ter razão, mas a razão dele que funciona certo diante de Deus é aquela que se estabelece pela fé e pelo vínculo do amor. Porque Deus, o juiz de Deus será sem misericórdia para aquele que não ouve com misericórdia. Então, muitas das vezes a gente vê que essa razão só se estabelece em Deus quando o homem está vinculado à verdade do Evangelho e se estabelece por meio dela. E fora isso, você está pegando fragmentos e pegando a Bíblia para defender o quê? Obras de nicolaítas. Não é isso? E a igreja de Laodiceia, não me engano, a igreja de Laodiceia, Tiátira, né? O anjo fala, eu tenho contra ti que tolera Jezabel, não é isso? E tenho contra ti também, né? Porém, tem a favor de você que também odeias as obras dos nicolaítas, que são o quê? Os falsos cristos, os falsos deuses que estão fazendo negócio com os filhos da igreja. E a igreja está aceitando, não é isso? E depois simplesmente crendo que alguém vai se sentir empoderado no uso de serviço público ou função, mediante uma controvérsia ou agravo provocada no eixo judicial, explorando as suas limitações, ele vai se favorecer. Por quê? Porque você não vai encarar, por exemplo, uma pessoa armada no uso de um ofício militar, porque você sabe que ele está fazendo o ofício dele, você tem que respeitar a autoridade dele. Porém, essas pessoas são maléficas, malignas. Ela sabe que vai explorar você em seu limite psicológico, moral, espiritual, sentimental, afetivo, e construir um cenário lá fora para te bloquear, para te reprimir. Não é? Porque ela está mantendo obras de nicolaítas, quer explorar,
roubar de você a alma, quer manter privilégio de grupo, com intolerância política, racial e religiosa, muitas das vezes, e explorando pessoas que, diante da necessidade financeira, ainda que não ligar diretamente à ordem de ser ligada a serviço público, vai aceitar encobertamente, né, o juízo dela. Não é isso? Vai aceitar o juízo dela. E o que acontece? Ela vai tentar convergir isso te provocando, ou então mantendo mídia velada contra você. Por quê? Porque o que foi construído em torno da sua vida foi gerado em defesa de um bandido, de uma pessoa que de alguma forma queria favorecer a obra de libertino. Às vezes explorando você em uma fase da sua inocência, uma fase da sua ingenuidade e, consequentemente, consolidando para o futuro a defesa desses marginais. Que de alguma forma ele não cabe em esfera nenhuma da sociedade, seja ela alta ou baixa, diferente de quem é a pessoa que está mencionando eles. Né? Aí vai usar justamente da sanidade do serviço público, que vai agir dentro da lei, né? Porque por isso que é bom o cristão, seja quem for, respeitar a autoridade diferente de qualquer coisa, porque o que o diabo faz usando o homem em suas fraquezas carnais, né? Porque o próprio Jesus fala, a carne para nada presta, para poder tentar coagir, ou então, na razão dele sentir que você está sendo provocado em seu limite, você tem uma atitude praticamente severa, né? Mas assim, agressiva, considerando que ele sabe que você está sob o extremo da razão. Aí você vai agir, por exemplo, contra um policial que de alguma forma tem um exercício corporativo dele com a sua entidade, não é verdade? Você faz alguma coisa contra o cara começa a acontecer o que acontece na sociedade, aí vai para a imprensa lá, faz o que aconteceu com aquele tal de Lázaro lá. Aquilo ali é fruto de jogada suja, que explora não só a necessidade da pessoa, mas também que dá vínculo de crescimento para o libertino. A tendência é ele só piorar, e de mal a pior, porque ele não está, primeiro, não está aliançado com Deus, não está buscando as coisas de Deus. Se o próprio Abraão, ele entregaria Isaac porque Deus pediu, ao que o mesmo filho de Moloque fez diante lá da guerra de Edom contra os Moabitas, o que podemos dizer sobre isso? O fato da graça nos assistir, né, para nós haver cordeiro, houver diante do Pai Jesus Cristo lá, que é a propiciação dos nossos pecados, que nos perdoe todo pecado, não faz com que eu venha usar a justiça de Deus como álibi para dar luz a libertinos, não, ao pecado não, gente. A dificuldade que nós temos, todos nós temos, e a carne é fraca para todo mundo. Aí você vê que as pessoas estão afrontando não só aquilo que é organizado para poder defender a sociedade, a humanidade, mas estão utilizando disso para poder manter mídia imperiosa de grupo, que não só está se privilegiando de alguma forma, mas também está usando as demais partes da população que são desprovidas da justiça de Deus, mediante aquele homem que também faltou com juízo para poder se estabelecer diante dos governos, para poder manipular a população e destruir a nossa relação de pessoas com o nosso semelhante. Então a gente tem que crer em quem? Em Jesus Cristo. Porque servir a Deus é algo bem acima da limitação que Satanás muitas das vezes quer estabelecer para poder manter você debaixo do pé dele. Amém? Que Deus repreenda essa ação maligna em nome de Jesus, remova todo ponto de aderência, todo ponto de ancoragem em suas necessidades espirituais, psíquicas, morais, sentimentais, afetivas, em razão de construir qualquer cenário que favoreça esse tipo de gente. Que são demônios que estão usando essas pessoas. Né? Fazer negócio com os filhos da igreja para poder promover mídia de privilégio de grupo, inclusive com teor de intolerância política, religiosa e social e étnica, e inclusive com submissão de pessoas que etnicamente já se colocam como escravos em todos os aspectos, tanto espiritual quanto físico, por dependência financeira, por dependência de status, por dependência cultural e também por estar fora de um contexto social ou de grupo que na prática eles, por temor da chibata do seu senhor, ele confrontaria também os nativos da terra. Mas é verdade, todos aqueles que de alguma forma procuram o bem do país por ser patriota, indiferente de cor ou espécie. Acontece, infelizmente, é isso que acontece. Amém? Que Deus repreenda e nos dê maturidade para lidar com isso. Porque a justiça de Deus tem que se estabelecer. O Senhor me chamou para ser um com Ele. Não é? Porque o Espírito Santo, ele vem justamente cumprir com essa vontade de Deus em nossa vida e estabelecer a lei pela fé. Não é? Porque a carne é fraca. O fato da carne ser fraca não quer dizer que o seu estado de espírito, em sua prontidão, né, não tenha, por exemplo, uma razão definida. Porém, isso não tem que ser em favor de justificar o mal, porque o próprio João, o apóstolo, no capítulo 1 da primeira carta dele, fala assim que se eu disser que não peca, eu faço o Cristo mentiroso, e a verdade dele não está em mim. Então vai ter extremos em que você vai estar agindo diretamente sob uma cobertura espiritual provocada pelo contumaz e pelo rebelde, pelo perverso. E o perverso, a própria Bíblia fala, não será dado nenhum sinal, senão o do profeta Jonas. Então, quer dizer, ele vai ter que converter, as coisas vai apertar para ele. Ele pode jogar para a posteridade, qualquer tipo de geração, mas vai apertar para ele, porque enquanto ele está oprimindo, por exemplo, o pobre e o necessitado, aquele pobre necessitado está crescendo e está entendendo o seguinte, que a vida dele não vai ter nenhum valor se ficar debaixo do pé de Satanás por causa de depender do feijão dele, de comer o arroz com feijão dele no dia a dia, no trabalho. Ele não vai negociar isso, porque ele sabe que se ele aceitar
Se ele se dobrar diante disso, ele está aceitando a escravidão também da semente dele, da geração dele, do país dele. Então, quer dizer, esse demônio que está usando esses bandidos aí, esses falsos deuses, mais cedo ou mais tarde vai cair, porque a prontidão do estado de espírito que está em Cristo para salvação e libertação, ele é um só para todos. Então a carne vai ter que recuar e essa pessoa vai ter que converter e ser quebrantada sem que haja cura. Não adianta ele ganhar, não está ganhando, ele não está tendo sucesso, simplesmente Deus está tendo misericórdia dele, na paciência dele, é o que o apóstolo Pedro fala, né? Não voltar, vou até aproveitar e ler o apóstolo Pedro, ele nos aconselha sobre isso no capítulo 3, da primeira carta de Pedro, versículo 8 e 9. Ele fala sobre isso. Que Deus, ele está sendo paciente com essas pessoas, certo? Mas o juízo dele vai chegar. O juízo dele vai chegar. Não vou ler não, porque está lá no capítulo da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Não volteis mal por mal, injúria por injúria, né? Que Deus tem o juízo dele sobre a paciência dele pelo homem. Deus não está tirando a gente a humanidade, não. Muito pelo contrário, ele está estabelecendo a gente como quem tem um estado de espírito pronto para adorar ele. Ele que temos que vigiar e orar para não entrar em tentação. Mas, quando há extremos, o próprio apóstolo fala, irmão, né? Digo que não pequeis, mas se pecares, diante do Pai tem um advogado. Já é o justo para te perdoar todo pecado. Então, aquele pecado que levou você a pecar, que o homem caiu, por questão dos extremos, da provocação que o diabo cria, porque o ciclo de dependência do pecado com a carne para todos é igual, diferente de cor ou espécie, mas ele quer se privilegiar provocando você no extrajudicial e, consequentemente, com o interesse de convergir diante da magistratura e criar bloqueio sobre o uso de serviço público ou imagem de pessoas que de alguma forma se sentem ovacionadas e muitas das vezes empoderadas por representar uma entidade que precisa ser dignificada e respeitada também. Então, quer dizer, ele explora todo o contexto em que a pessoa vai se sentir lisonjeada por pertencer a determinada autoridade, por ter de alguma entidade, porque de alguma forma ele vai ter também aquele exercício corporativo. Não, eu pertenço, eu sou fulano de tal, eu trabalho, né, quer dizer, né? Tem aquela questão também, porque é útil, é digno, tem que significar, tem que valorizar, tem sim. Porém, por detrás dos panos, quem está mexendo com essa psicologia está explorando todo o conteúdo e está justamente criando privilégios sobre uma nata de governo que os demais, para eles, é tapete. Eles não estão preocupados em respeitar como ser humano. E usa mídias escravas que se deixam levar, se deixam manter negócio dentro da igreja. Aí você vai aceitar? Vai chegar a hora que você não vai aceitar. Por mais que você não vai diretamente confrontar uma autoridade X que está ali para poder, no caso dos patrulhamentos ostensivos, que está ali para poder manter a ordem, mas se você tem consciência, sabe que a lei tem condição de você se defender, por mais que a pessoa ache que está ganhando tempo, o seu estado de espírito vai servir de bloqueio para ela, porque ela sabe que por mais que ela mantenha a mídia velada sobre você e queira convergir sobre a natureza judicial diferente para poder fugir da razão, sobre a advocacia que está procurando um caminho para fazer defesa ou garantir a amplitude de poder a falsos cristos, com certeza, sobre um estado de espírito pronto, ele não vai passar. Só vai aumentar o número de pessoas em que, quando você está pregando o evangelho, essa pessoa está sendo edificada sobre a rocha. Esses rios vai bater contra ela, a tempestade vai bater contra ela e vai continuar de pé. A tendência é que ele está sobre a areia só caindo, só definhando. Mas cedo ou mais tarde ele vai ser quebrantado sem que haja cura. Ele vai ter que se converter, porque o Deus que está te promovendo diante dos olhos do homem não é Deus de brinquedo, não. Só para vir querer achar que está te convencendo de falsa divindade dele ou falsa humanidade. Porque com certeza está explorando seu afetivo real para se favorecer mediante o falso afetivo dele, porque ele sabe que você vai perdoar, então ele já age de forma tendenciosa, ele vai perdoar, porque todo mundo é falho, né, fulano? Então quer dizer que a pessoa está agindo de forma contumácia, premeditada. Está premeditando o mal, sabendo que, na razão do homem ser sensível ao perdão e saber que ele é carne, ele vai perdoar, mas ele vai perdoar o que você está prejudicando no seu semelhante de forma conhecida, de forma contumácia, sabendo que você está fazendo de propósito, para privilegiar outros. Não existe, quer dizer, a cobertura que torna você especial sobre um estado de espírito formado em Deus, faz você parte desse mesmo espírito, porque se você não evocar ele, como que é nascido da água do espírito, outro também não poderá evocar, porque é o mesmo espírito que traz a sanidade para a gente sobre aquilo que nos caracteriza a semelhança do Filho, porque a fim da lei é Cristo, mas na razão de que devemos sorver o caráter de Cristo mediante a lei, né, para que a graça venha se estabelecer. Porque a graça se estabelece como feitura de Deus em Cristo. Certo? Porque somos feituras suas criadas em Deus, para executar as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Deus não tira de você o caráter nem a personalidade. Deus não rouba o seu espírito, nem sua honra, nem sua dignidade. Porém, em Cristo que você é honrado e louvado na sua vida. E isso faz com que o evangelho se defenda por si mesmo. Você não precisa defender vertente. Você só precisa viver a verdade. Seja como pecador, ou seja como pessoa que está se procurando se santificar. Porque o pecado, ele está sujeito ao homem, mas o homem tem que estar sujeito a Deus. Porque o pecado
impera sobre ele o próprio Satanás. Mas o apóstolo Tiago chega a dizer: sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Amém? Então nós temos que saber o que? Sujeitar-nos a Deus. Para quê? Para que o diabo caia por terra. Porque aquele que está sendo usado por ele, ou que está usando ele, porque hoje em dia está assim. O diabo não está usando as pessoas estão usando o diabo. Não é? Porque o homem, ele sabe que ele é espírito, alma e corpo. E muitas das vezes as pessoas estão usando o diabo como álibi de gestão tendenciosa. Aí, quer dizer, ele quer prevalecer sobre algo que ele sabe que o limite do seu semelhante é o mesmo. É a psicologia trabalhando para a obra das trevas. E a pessoa acha que está te convencendo de quê? De superioridade dela, por questão de formação acadêmica, graduação, pós-graduação. E aonde que, por exemplo, o médico vai, por exemplo, diagnosticar um paciente, se o paciente não disser o que está sentindo? Ele não vai adivinhar. Então, de alguma forma, ele precisa de interação com o paciente. E se o paciente falar alguma coisa que não for, e ele não souber fazer o exame diante da tecnologia que está avançada para saber o que é de verdade, e passar um remédio errado, adiantou? De alguma forma, ele tem que ter princípio que garanta que a imagem dele não seja prejudicada, assim somos nós. Então, quer dizer, isso traz sanidade, faz com que tenhamos um regulamento a ser preservado, ainda que não seja o conhecimento do outro, mas de alguma forma justifica a utilidade sua para ele. Assim também é o Evangelho. O que o Evangelho tem utilidade para a gente? Trazer o caráter de Cristo para a gente, trazer a salvação, trazer cura, trazer libertação, trazer comunhão. Amém? E essa que é a verdade do Evangelho. É trazer comunhão com Deus, trazer santidade, ainda que sejamos pecadores. Nós precisamos de entender isso. Não é manter vínculos culturais, nem políticos, nem religiosos, nem mídia imperiosa de grupo. É trazer liberdade, santidade e cura. Amém? E essa é a finalidade do Evangelho. E que Deus, em Cristo, nos faça entender a cada dia mais essa finalidade e vivermos ela. Porque o próprio Espírito Santo, ele tem essa finalidade em nós. E eu rogarei ao Pai, só para finalizar essa mensagem, capítulo 14 de João, versículo 16 em diante. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ele vos dará outro Consolador, e fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Cristo vive. Cristo morreu, mas ressuscitou. Ele fala, eu vivo e vós vivereis. Ou seja, tem a vida eterna em Cristo, amém? Porque você está aliançado com o reino de Deus. Então, ele diz assim de forma, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A defesa do Evangelho compete à palavra, o guardar compete a você. A ação de Deus sobre isso traz o testemunho por parte do próprio Espírito Santo que vem defender o Evangelho de Cristo. Ah não, fulano, você não está defendendo o Evangelho, mas que Evangelho você acha que eu estou defendendo, que eu deveria estar defendendo? De exploração psicossocial, moral, física, né? De tudo quanto é situação que está mantendo a obra da treva, esse Evangelho eu não defendo mesmo não. Defendo não, porque já chega eu que sou falho e pecador. Quer dizer, se eu não tiver nada a oferecer mediante a verdade de Deus para o homem, inclusive evocando diante de Deus a necessidade de Cristo se manifestar para trazer refrigério, trazer cura, trazer libertação, santificação, eu não tenho nada a oferecer não. Porque nos meus esforços no dia a dia, assim como todos, nós já precisamos de trabalhar, de comer, de vestir, de preocupar com tantas coisas. Agora a pessoa quer explorar a meu caráter e a minha necessidade para se promover sobre algo que nem ele está construindo, sobre gestão pública, política, social ou religiosa. Para cima de mim não, né, Satanás? Você está repreendido no nome de Jesus aqui, você toma na cara. Ué, só o soco gosta para cara fora, só os tapas para lá, tá fora, para ficar esperto. Ué, vai quebrar o chifre aqui, você quebra o chifre. Tem um moleque seu que não, hein? Então a gente vê que são jogadas sujas. Quer dizer, tem pessoas que estão usando até o Satanás para poder. Não o diabo está usando ele, não. Ele está usando o diabo. Quer dizer, usa a capa do Satanás, né? E ele está se passando por bonzinho. Coisa feia, né? Deus repreenda, né? A irmã tá rindo, mas é verdade mesmo. A gente chega num estado em que você pensa assim, poxa, o cara quer te amedrontar diante da carne que é fraca para todo mundo, quer usar o diabo para poder dizer que é o diabo que está fazendo. Não, tem coisa que é o homem que está fazendo. O diabo simplesmente está tirando vantagem porque ele sabe que ele está fazendo a vontade dele. Mas a gente pensa o seguinte, Deus vai ser espírito, alma e corpo. Então, onde você vai ser menos carne que o seu semelhante por causa de cor ou espécie. Ainda que ele tenha o potencial que for de ameaça ou colegiado de grupo. Ou estratégia para manter a mídia imperiosa dele. Ele é carne igual você. Se ele tem uma necessidade de nutrir, de cuidar da família e de nutrir seu próprio corpo, você também tem. Só mudar a espécie e a cor. Por que ele tem que me humilhar e achar que eu tenho que estar debaixo do pé dele? Amar o próximo é como a si mesmo, ser alheio e sua afeta. E se é espiritual, o que faz ele achar que tem um espírito que vai para o céu, vai para o inferno, em que ele não vai se estabelecer em confronto aquilo que Satanás
acha que está convencendo ele de poder, ou daquilo que ele crê que Deus tem mais poder que Satanás. De alguma forma você é espírito. Você tem que ter medo de homem não, ou de demônio não. Está repreendido em nome de Jesus. E se Deus me dá poder e autoridade para seguir os sinais de Cristo e ter ele sobre a minha vida como certificador e defesa do Evangelho, aí que eu não tenho que temer mesmo. Eu estou do lado certo. E se o ditado é certo, que um com Deus é a maioria, então aí que eu tenho que levantar a mão e glorificar a Deus mesmo. Eu estou do lado daquele que me conhece como pecador, como falho, mas que o meu esforço e a santificação e a defesa do Evangelho compete a ele, porque ele sabe o meu coração, ele sabe que o reino que está dentro de mim, diante da minha necessidade, não é pressuposto de favorecer a defesa de outros, que quer violar a minha fé e manter mídia velada sobre ela, porque está explorando as minhas limitações para poder usar Deus como álibi de gestão pública ou religiosa dele. Não. E nem o diabo, diferente com a vertente. A relação do homem com Deus ainda é particular e pessoal. E com seu semelhante é de forma que se relaciona consigo mesmo. Agora, se a carga espiritual que está passando pela igreja ou pela sociedade não é a de Cristo, então não tá tendo liberdade. Por isso que você está gerando, o homem muitas das vezes está gerando mal, está gerando morte, porque ele não está alimentando de espírito e vida. Então ele está preparado para gerar abundância de vida, ou vida e vida com abundância. Porque ele está trabalhando para aquele que veio para matar, roubar e destruir. Então não aceita Satanás matar e roubar e destruir sua família, não. Amém? Diferente de qualquer situação, nem seus sonhos. Por mais que ele ache que está prevalecendo, ele vai ser quebrantado sem que haja cura. Ainda que o advogadinho dele fale assim aqui, ó, vamos procurar amparo em outra lei, vamos oscilar sobre juízes diferentes para poder fugir do magistrado, fugir da visão judicial ou da visão da população. Deus está vendo. O advogado não consegue se esconder diante de Deus, e o advogado da igreja é Cristo, ele vê todas as coisas. E o evangelho por si só já defende a igreja. Então o Satanás ele não vai prevalecer, está derrotado em nome de Jesus. Seja contra a sua vida, na razão de qualquer tipo de enfermidade que te acometa, porta de emprego, qualquer outra situação. Eu sou desempregado, mas eu estou pregando Jesus, que para mim isso aqui já é um emprego. Falar de Jesus para mim é um emprego. E o galardão dele não precisa de favorecer homem nenhum, não. Porque é preferível eu gerar pessoas mediante a verdade do evangelho, ser cada um na bênção na vida dele, para trazer ele, um espírito formado em Deus, para poder amanhã ele servir de coluna no templo de Deus, que é a própria terra, que é a própria igreja do Senhor na terra, do que eu pegar e ganhar qualquer coisa aqui agora e manter as obras dele prevalecendo. Pode ter certeza que ele já perdeu. Em nome de Jesus. Então naquele dia, Jesus fala, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então quer dizer, como que a gente conhece que a gente está no Pai? Quando a gente está vivendo essa verdade, sabemos que o Pai está em nós e Cristo está no Pai. E isso faz com que devemos testificar. Né? Naquele dia, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, de onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu, meu Pai, o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? O Evangelho te defende. Você não precisa ficar ostentando posição de quem quer que seja, não. O homem é fraco, o homem pode estar sob um ofício de qualquer mídia pública funcional, hierarquia, status, defendendo salário e função. Tem uma dignidade, merece respeito, merece. Mas deixa eu falar com você aqui, isso não tira dele o caráter salvático de Cristo para a sua vida, em defesa do Evangelho e da verdade que tem em você. Simplesmente o caráter de um ou de outro ser humano pode oscilar conforme o cenário social, a classe social que ele permite, que ele desenvolveu, a personalidade dele, e o vínculo social que de alguma forma harmoniza com princípios que de alguma forma não só zela pela imagem daquele grupo ou daquela pessoa, mas não desqualifica você em relação ao crescimento que Deus preparou para você desenvolver diante de Deus, não. Ainda que o diabo usa as mídias veladas para poder velar contra a sua vida, porque está mantendo obras de Nicolaítas dentro das igrejas, na sociedade, para manter mídia imperiosa de grupo. Porque o juízo, se a pessoa não se arrepender, a tendência é fazer o seguinte, ele enganar e ser enganado, ele continuar enganando e sendo enganado. Por quê? Porque ele está mantendo a obra de Nicolaítas pela ação que ele já fez de errado, e uma vez sabendo que tudo que há coberto há de ser descoberto, é aquele que te chamou para ser servo dele, senhor da sua vida, ele te considera na qualidade de discípulo semelhante a ele, na qualidade de servo, ele considera você semelhante ao mestre, ele é semelhante ao seu senhor, e ele me fala, ó, se chamou de Beelzebul dono da casa, quanto mais seus domésticos, então não tem mais. Não há coisa encoberta que não há de ser descoberta. Então, quer dizer, ele sabe que isso vai acontecer. E se ele não se converter, será quebrantado sem que haja cura. O que já está acontecendo na sua vida, eu declaro em nome de Jesus, contra todo o principado e potestade corrente que tem sido desenvolvida pelo homem, pois qualquer tipo de estratégia de advocacia maligna
que pessoas têm feito negócio com a sua família mediante qualquer tipo de dominações ou caráteres duvidosos de homens que quer manter meio de privilégio. Em nome de Jesus. Vamos orar então, né? E pedir a Deus a proteção, a graça dele. Você que participa desse trabalho, quero agradecer você, né, que participou dessa ministração, que interagiu, tá ok? E desejar que Deus abençoe você grandiosamente, tá ok? Senhora Kalinifer, né, que tem permanecido aqui, assim como os demais que estão aí, né, Suza, Beatriz. Então, assim, que Deus abençoe vocês ricamente, né, e proteja vocês em tudo aquilo que de alguma forma o Espírito de Deus faça revelado a Cristo e faça com que você entenda que você é unidade com o Pai, que diante do mal que muitas das vezes acerca todos nós mediante as mesmas fraquezas da carne, o seu estado de espírito pronto, formado, lavado e remido no sangue de Cristo faz com que a graça de Deus te cubra, que você entenda que para o seu sacrifício, para a ordem daquilo que de alguma forma faz você negar a si mesmo para seguir a Cristo, há um cordeiro para você. Há um cordeiro para você, é diferente do mundo, ele vai sacrificar o filho dele lá em cima do altar, vai prejudicar a geração dele, mas para você tem um cordeiro que morreu, que foi entregue por você, para que você venha herdar a promessa. Amém? E ele faz você semelhança dele, que hoje ele é a salvação para você, é perdão dos seus pecados, a cura para sua família, para sua geração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo por essa rica oportunidade de estar falando do Senhor nesta manhã. Quero pedir ao Senhor em nome de Jesus Cristo que visita cada pessoa que ouviu essa ministração, seja ele quem for, aonde for. Eu quero crer que o Senhor estará ligando o céu, pedido de oração dela, visitando ela em suas necessidades, seja elas morais, psicológicas, financeiras, sociais, amorosas, afetivas, familiares, em qualquer área, assim, Deus, profissional. E o Senhor estará ancorando a vida dela pelo seu reino, trazendo a Deus a verdadeira ancoragem pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus e na verdade da tua palavra, a unção do teu Espírito Santo e as virtudes do teu reino sobre a vida dela, fazendo com que ela venha ter o crescimento espiritual compatível com a estatura de Cristo Jesus, homem pleno de santidade e justiça. Traz a comunhão do teu reino sobre a vida dela, Deus. Faz ela conhecer o Senhor no caminho dela, seja notório e manifestar o teu poder em cura, em libertação, em santificação. Venha quebrar, ó Deus, todos os laços das trevas, todo o principado e potestade que tem transfigurado em anjo de luz, para poder convergir, ó Pai, por razões distintas, a necessidade dela se prover do teu reino e da tua justiça. Que a justiça do Senhor venha estabelecer sobre um estado de espírito pronto, formado em Cristo para a vida dela, em razão de bloquear toda a ação de Satanás, de destruir todo o ponto de ancoragem criado pelo inferno. Estabeleça, Pai, como o Senhor da vida dela, diante do cabeça que é Cristo, que emana em justiça e santidade. Em nome de Jesus, que ela venha dar frutos, que ela venha ser limpada como o galho da sua videira e venha gerar frutos abundantes de justiça, de modo que seja plenamente glorificado na vida dela e que a defesa do seu evangelho na vida dela seja conferida especialmente pelo teu Espírito Santo. Não permite que Satanás venha terceirizar o Espírito Santo do Senhor na vida dela ou nas nossas vidas para poder manter a ancoragem com a obra das trevas, com a obra de Nicolaitas, ou com o espírito adulterado ou prostituído. Seja repreendido toda vertente que venha configurar o mal sobre a vida dela e impedir que ela tenha a santidade e a sanidade do Senhor e a visitação do Senhor. Traz a harmonia, a justiça e a paz. Vem estabelecer um novo tempo na nossa vida, na vida dela, na minha vida, na Igreja do Senhor. Abençoa o Ministério Batista Universal, Igreja Ortodoxa Pentecostal. Abençoa, Pai, aleluia, minha vida, meu chamado no Senhor. Abençoa essa alma, Pai, de forma semelhante naquilo que o Senhor, de alguma forma, quer fazer dela canal de bênção na geração dela. Seja em razão de abençoar o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o vizinho da frente, o vizinho dos fundos, os que estão nas tangentes, ou abaixo ou acima, mais próximo ou mais distante, que o Senhor seja fonte de água viva que salte para a eternidade na vida dela e da vida dela para o seu semelhante, de modo, ó Pai, que o Senhor venha governar o lar dela, mediante o poder que há no nome de Jesus, trazendo a justiça que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento sobre a vida dela, fazer próximo o caminho do Senhor, e que haja santificação da vida dela mediante os dízimos, as ofertas, tudo aquilo que venha ser provido na vida dela, seja um reverencial de memória diante do Senhor, para que não haja pecado sobre a mesa dela. Em nome de Jesus, Senhor, venha converter os adversários dela ao Senhor, jogando por terra toda limitação de perversos, de pessoas de alguma forma, segundo a tua palavra, você é quebrantado sem que haja cura. Porque o Senhor é Deus que cura, que liberta aquele que quer ser curado, mas também que traz juízo severo sobre aqueles que querem continuar na contumácia. Que o Senhor venha, Pai, que estabelecer o seu juízo sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Agradeço a você, e Deus continue você, abençoando você ricamente. Sempre que você puder, participe com a gente aqui, não é isso? Seria bom se você, assim como alguns outros, né, pudesse também participar diretamente, né? Que a gente está aqui para poder falar de Deus. Lógico, a Bíblia fala que é melhor a gente ouvir do que falar. Mas a Bíblia fala também de tardinho ouvir e ser pronto para, não é isso? Tardinho irá e pronto para ouvir, não é isso? Mas diante de Deus, quando a gente tem liberdade, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Não é porque eu estou aqui
e não sei quanta distância que eu estou de vocês, ou vocês estão de mim, mas o Deus que opera em um lugar, opera em todos, porque Ele está em todo lugar, Ele é onisciente, onipresente e onipotente, e eu creio que Ele tem abençoado a sua vida. Glória a Deus. Deus abençoe, Adilson. Deus abençoe. Amém? E Deus abençoe vocês todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo, né, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo cubra a sua vida, né, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus.